Boa tarde. Olá, boa tarde, Joela. Tudo bem? Como é que estamos? Está tudo bem? Está tudo. A saúde vai boa. Vai. Farto Sempre está em casa. um bocadito. Acho que estamos todos já a panicar para sair de casa. Mas pronto, Também também as já não há coisas, de faltar muito. não, as coisas estão a correr bem, com cuidados, com cautelas, É, sabendo que nada será como de antes, mas é melhor alguma coisa do que nada, porque estar sempre em casa também sim, é porque chato. isto até, já tenho dito várias vezes que até o próximo verão, só no próximo verão, e digo do ano que vem, é que as coisas vão estar totalmente normalizadas, não E esse normalizado é assim um bocadinho é? É assim, é sempre um bocadinho inconstante, digamos. inconstante, exatamente. Muito bem, Mas nós cá pronto, continuamos com o nosso trabalho. é verdade. Estamos aproximados do draft, que é na quinta-feira, e como prometido, vamos fazer ainda 2 vídeos. Hoje, este para falar de umas equipas que já vamos ver, são as 2 últimas divisões que nos faltam, e depois temos o draft na quinta-feira, e amanhã vamos fazer vamos fazer as nossas escolhas e justificá-las, até Exatamente. porque as trocas, a não ser que tenha acontecido no entretanto, tirando aquelas que já conhecíamos há 2 semanas, não houve mais nenhuma até agora. Há, como sempre, muitos rumores e muitas coisas a dizer que vão acontecer. Por exemplo, fala-se muito numa troca do draft que pode haver entre os Lions e os Miami Dolphins. Fala também muito numa troca dos Minnesota Vikings por Odell Beckham Jr., que é dos melhores receivers que tem a liga, que está nos Cleveland Browns, que vai para Minnesota, também numas escolhas de draft e etc. Ou seja, há muita especulação, há muito diz que diz, há muitas coisas, mas depois falaremos disso amanhã. Sim, Amanhã amanhã. falaremos disso. Muito bem, Joel. Muito bem. Ora então, podemos começar pela NFC Oeste. Exatamente. Se calhar, antes perguntava-te um bocadinho sobre o início das temporadas. Como é que isso está? Assim, tanto quanto se tem lido e percebido, obviamente que as coisas não vão normalizar tão depressa. Acho que todos nós temos essa consciência. Agora acho que vai haver futebol americano, mas vai haver futebol americano com um preço que é alto, que é o não haver adeptos, mas ao mesmo tempo nós esquecemos para um futebol americano, por exemplo, uma equipa, no mínimo dos mínimos por jogo, deve ter um staff na volta das 200 pessoas. Mais o staff de 2 outras equipas adversárias. Ou seja, tem que se definir regras muito, muito claras e trabalhar quase em serviços mínimos para que realmente não haja ajuntamentos muito grandes, para que não haja também pessoas, para que haja controlo dos próprios jogadores ao longo da temporada, por aí fora. Ou seja, vamos ter que viver num novo paradigma até que venha a tão famosa vacina, até que realmente as coisas acalmem e a nossa vida normalize dentro do possível. Mas acredito que o futebol americano vai haver, até porque só começa lá para setembro. Até porque os Estados Unidos, apesar dos números serem catastróficos e trágicos, está a começar a diminuir o contágio. Começaram tarde. Só espero que estas medidas de quererem quebrar com o confinamento lá, quer do presidente, quer até das próprias pessoas, tem havido manifestações até das pessoas contra o confinamento. Sim, o estado do Michigan é o mais... American Style. Yeah, American Style. O estado do Michigan até é o mais representativo desta contestação. Normalmente onde tem grande implementação o Partido Republicano, isto não é nenhum tipo de preconceito político, nem coisa do género, é uma análise da realidade. Nota-se que há maior incidência das pessoas serem contra o confinamento. Por exemplo, em Los Angeles, que é teoricamente sempre democrata, o estado da Califórnia, não há protestos dessa ordem, não sei lá. O Texas, recordo-me, por exemplo, isto é só para terminarmos, que isto não podemos perder muito tempo com isto, porque as pessoas acho que já estão fartas disto, mas por exemplo no Texas eu recordo-me, e o Texas é também sempre um estado tipicamente
um Estado sempre tipicamente republicano, houve um ex-veterano de guerra que disse que não se importava de morrer desde que não se sacrificasse a economia. Ou seja, isto vê-se um bocadinho do espírito americano, que a vida em compensação do lucro e de um certo capitalismo selvagem que existe. A América não é só virtualidades, nem é só coisas boas. Também tem este lado mais obscuro do lucro por cima da dignidade da pessoa humana. E até no futebol americano há algumas coisas dessas. Mas isto vai-nos a pensar que realmente, se tudo correr bem, e esperemos todos que corra realmente bem, as coisas talvez se iniciem para setembro, dentro de uma normalidade. A vacina do coronavírus devia ser uma vacina da gripe, ou seja, combatida com o próprio vírus. Porque a vacina da gripe, toda a gente deve saber que basicamente o que contém é o próprio vírus que causa O problema é que tu tens que conseguir desmontar o genoma que está por detrás, não sei o quê, do vírus, etc. É assim, mas nós também não tínhamos dúvida de uma coisa, é que se aparecer vacina, eu também estive a ler algumas coisas, os Estados Unidos privado, ou seja, de muitas empresas, e há uma muito forte, que é conhecida, a Johnson & Johnson, que está já muito adiantada, talvez mais adiantados do que eles, são uma empresa israelita e uma empresa chinesa. Mas não tínhamos dúvidas que a vacina vai aparecer primeiro nos Estados Unidos do que se calhar na Europa e muito menos em Portugal. Na Europa, tirando um projeto alemão que realmente está a caminhar também a bom ritmo, mas aí está. Se foi descoberto na Alemanha, os primeiros a receber a vacina vão ser os alemães. Não vamos ter ilusões sobre isso. Como a vacina. Porque era a mesma coisa do que se ela fosse descoberta em Portugal, não é? Sendo descoberta em Portugal, e nós fôssemos primeiro a vacinar os espanhóis, ou seja, e obviamente que os Estados Unidos, talvez a normalidade que se fala em Portugal, só na primavera do próximo ano haja vacina para que a nossa vida volte ao normal. Nos Estados Unidos, talvez, lá para o início do ano, janeiro do próximo ano, já haja alguma normalidade nesse aspecto da vacinação e por aí fora. Vamos ver. Até porque tem havido alguma troca de conhecimento e também alguma... Não está a haver, nesta questão do mundo científico e no mundo académico e por aí fora, nessa área da investigação, que é um mundo que obviamente nós não denominamos, é aquilo que lemos, eu falo por mim, claro, tem havido uma partilha que normalmente não é muito normal, de informação, de dados, de estudos, de comparações, até porque é importante, porque há uma mutação muito grande do genoma do coronavírus e da Covid, e é importante também isso ser salvaguardado nos estudos para que as dosagens das próprias vacinas não vai ser igual em todas as partes do mundo, porque a estirpe do coronavírus em Portugal é diferente dos Estados Unidos e da Itália e por aí fora. Isso, obviamente, que é importante também ser salvaguardado. Isso não condiciona a investigação, quanto eu li, mas é importante haver esta troca de informação para que depois a vacina seja o mais eficaz possível. Claro. Muito bem. Podemos avançar agora para a divisão. Para a NFC, portanto, já falamos da NFC Norte e da NFC Este. Portanto, hoje iremos falar da Oeste e da Sul. E podemos então começar pela Oeste com os campeões da divisão, os San Francisco 49ers. Muito bem. Os São Francisco 49ers, do modo geral, há a destacar duas saídas. Uma do Darrell Foster Buckner, que é um defensive tackle que foi para os Indianapolis Colts em troca de uma primeira escolha do draft deste ano. Eu acredito que eles no draft vão buscar um jogador para esta posição. Não vai ser a primeira escolha deles, estou convencido disso. E depois também a saída do Emmanuel Sanders. Estou a falar das saídas mais relevantes e mais importantes que a equipa teve, porque o resto não são jogadores de grande impacto, por aí além, muito pelo contrário. E eu acredito que eles vão buscar na escolha que este ano eles ficaram dos Indianapolis Colts, que é a 13ª escolha. Eu acredito que eles vão buscar um receiver, e um receiver dos bons. E este ano, repito, já disse isto aqui, se calhar muitas vezes, tem muitos bons receivers, mas depois amanhã
vamos falar melhor disso, porque podem sair muitos receivers, wide receivers na primeira ronda, porque eles estão todos muito talentosos e muito bons. Depois vão buscar com certeza na segunda escolha, e essa já é a 31ª, porque foram finalistas do Super Bowl. Vão buscar com certeza um jogador para a defesa, e aqui repõem estes dois lugares com mais juventude, se bem que quer o Sanders, quer o Buckner eram dois jogadores experientes e que davam muita consistência a esta equipa, que é fortíssima. São os grandes candidatos a esta divisão, no papel são muito fortes. Há aqui dois fatores para mim que são importantes para perceber a evolução desta equipa. O primeiro fator é obviamente o Jimmy Garoppolo, que é o quarterback, que no ano passado no Super Bowl houve quem dissesse, e é verdade, que ele ficou um bocadinho aquém do que se esperava, e quando o Kansas City Chiefs conseguiu bloquear o jogo em corrida e bloquear um bocadinho os bloqueios que estavam a ser feitos para esse jogo em corrida, que a equipa dos São Francisco 49ers são muito fortes, porque é uma equipa que, do ponto de vista estratégico, o seu treinador, o Kelly Shanahan, é fantástico. Ver aquela equipa jogar com uma câmara de cima é uma coisa fantástica. Todos sabem o que fazem e muito bem treinada, muito bem orientada. Mas depois há outro fator que é importante aqui ser dito, para além do Garoppolo. E é aí que tem que sobressair um quarterback quando o jogo está a ser igualado. Aí tem que ser um quarterback que tira um coelho da cartola. E Jimmy Garoppolo talvez não seja esse quarterback. Vamos ver, acho que fez uma boa época de 2019, mas em 2020 é assim, evoluir mais do que isto é ganharem o Super Bowl, porque já tiveram na final no ano passado. E depois o outro problema é aquilo que eu também referi, que é a questão da equipa dos 49ers. Parece-me a mim que Kansas descobriu como é que se pode travar esta equipa. Precisa de criar outro tipo de soluções. Eu acho que ir buscar um receiver que possa ser rápido, que possa dar alguma profundidade ao jogo da equipa, ou seja, para que o jogo em passe saia mais e as defesas não façam aquilo que o Kansas City Chiefs fez que aquilo que os Chiefs fizeram no próprio Super Bowl, que foi estar sempre em blitz, estar sempre em cima do ataque de São Francisco, e isto obviamente que inviabilizou o jogo da equipa. E depois, claro, no débil e no erro dos dois quarterbacks, Patrick Mahomes levou a melhor sobre o Garoppolo. Por isso são os dois grandes desafios desta temporada que, na minha opinião, os São Francisco 49ers têm. Muito bem. Passemos então aos Seattle Seahawks. Muito bem. Os Seahawks, ao contrário do que é normal, eles mexeram-se um bocadinho nesta free agency. Tiveram algumas entradas, também tiveram algumas saídas. Eu destacaria aqui duas coisas. Primeiro, das saídas saíram jogadores da defesa importantes. Neste caso, o Quinton Jefferson, que é um bom defensive end, que foi para os Buffalo. Também saiu do ataque, mas também que joga na linha de scrimmage, na linha ofensiva, que é o George Fant, foi para os Jets. Mas aqui foram buscar o Brandon Shelley, aqui é quase com uma troca direta. Depois também foram buscar aos Las Vegas Raiders o Mayoda, que é um defensive end que vem para substituir o Jefferson, mas eu não vejo qualidade nele para substituir ao mesmo nível. Por isso eles e até depois também há aqui outra dúvida, se o Clonway, que é um defensive end, um dos pass rushers da equipa, o Clonway vai renovar ou não vai renovar. Essa é a grande novela que ainda está a acontecer. Ele quer por temporada, por ano, ele quer ganhar 20 milhões de dólares. Trazendo isso um bocadinho para nossos euros, dá por volta de 17 milhões de euros por ano. Por ano, é quanto ele pede. E ele considera que é jogador para receber esses valores. Os Seahawks e muitas equipas, ou a maioria das equipas da NFL, não acha isso. E ele ou ele baixa a parada, ou ninguém lhe paga isso. Isso aí ele não tem ilusões sobre isso. Estamos a falar sem dúvida de um bom pass rusher, mas não é nenhum Khalil Mack, não é o melhor, no meu ponto de vista, da posição. E por isso eu acredito que eles tenham que os Seahawks no próprio draft ir buscar um pass rusher é importante.
para dar alguma força ao jogo da defesa em corrida e da agressividade. A própria defesa, destacar também só duas entradas, porque são dois jogadores com alguma história na NFL. O Greg Olsen, que é um tight end que tem 35 anos, veio dos Panthers. Apesar da idade, ainda é uma boa adição. Um jogador muito inteligente, um jogador que... É daqueles jogadores que eu gosto muito de ver jogar, porque não sabe jogar mal, sabe? Está sempre num... Se ele estiver bem fisicamente, e esse também é um problema, que ele tem tido algumas lesões. É um jogador que, apesar dos seus 35 anos, obviamente numa versão vintage, mais lenta e por aí fora, mas que faz rotas limpas, rotas perfeitas e tem umas mãos fantásticas. É um dos bons tight que passaram pela NFL, que é o Greg Olsen. E depois outra entrada interessante. Não é que vai acrescentar muito em qualidade, mas que é um jogador experiente, que é o Dorsett, que é um receiver, que poderá ajudar um bocadinho o ataque e o jogo em passe da equipa dos Seahawks. Porque assim o seu quarterback eu gosto muito do Wilson, é um dos melhores quarterbacks que tem a NFL. O Wilson precisa, melhor dizendo, eu sou um bocadinho crítico do coordenador ofensivo da equipa dos Seahawks, porque é um coordenador que prende muito a equipa. Ele aposta muito no jogo em corrida, ele não tira o melhor proveito do quarterback que tem. E tomara muitos coordenadores ofensivos ter um quarterback como o Wilson e ele não é capaz de fazer isso. Por isso eu acho que esta equipa dos Seahawks são sempre uma equipa muito competitiva. Acredito que vão ganhar um lugar nos playoffs, mas precisam de limar, principalmente na defesa, precisam de ir buscar um pass rusher que mantenha esta equipa, que é sempre uma defesa muito forte, e depois também no draft, como for a sua secundária, dar uma outra solução ao jogo em corrida de equipa. O Penny e o Carson no ano passado lesionaram-se, eles tiveram que ir buscar o Marshawn Lynch, ou seja, o Pete Carroll tem que também no draft dar um bocadinho de juventude e também ter um bocadinho de sorte, também é importante não ter tantas lesões, porque estes Seahawks são sempre uma equipa muito forte, muito competitiva, e aqui o Pete Carroll e o seu, e acho que ele chama-se Snyder, que é o general manager da equipa dos Seahawks. Todos os anos montam equipas muito, muito boas. Eu não sou fã dos Seahawks, mas aprecio muito a qualidade de trabalho que eles fazem, porque todos os anos eles apresentam sempre muita qualidade. Isso é meritório, não é? Porque todos os anos consegue estar sempre em cima. É fruto do bom trabalho, de boa organização, de boa planificação. E esta equipa dos Seahawks trabalha muito bem nesse aspecto. Muito bem. Passemos então aos Los Angeles Rams. Os Rams tiveram opções muito fortes nesta off-season, coisas que se calhar pouca gente acreditaria que a equipa tomasse estas medidas e fizesse o que está a fazer. O que é que eles fizeram? Dispensaram de uma assentada só. Dispensaram, neste caso, cortaram o Todd Gurley, que é dos running backs com mais história na própria franquia, um jogador que durante os seus 5 anos ou 6 anos que ele leva de profissional foi sempre um jogador fundamental nesta equipa e que foi cortado por um lado porque tinha um salário muito alto e o Todd Gurley nos anos que levou aqui, só para termos uma ideia, fez 58 touchdowns em corrida e recebeu 12 touchdowns. Ou seja, isto dá 70 touchdowns que ele fez, ou seja, é uma coisa bruta. Mas é verdade a soma, que ele fisicamente, e isso é o mal de nós pagarmos muito dinheiro aos running backs, e há uma discussão muito à volta disso, e vamos ainda falar disso quando falarmos de uma equipa mais à frente, que é os Carolina Panthers, vamos falar sobre isso. E eles pagaram muito bom dinheiro há 2 anos atrás, na renovação de salário do próprio Todd Gurley. E como tal, a fatura acaba por estar a chegar agora. E como tal, eles perderam alguns jogadores, perderam também um receiver, que foi o Brandon Cooks, também porque tinha um salário muito alto, e foi para Houston. Ou seja, uma equipa que está em alguma renovação. Falava-se que também iam perder e depois acabaram por conseguir renovar com ele, que foi o Brokers. Mas, por exemplo, na defesa perderam também o Clayton Matthews, perderam também o Littland, perderam também o Dante Flower, ou seja,
a defesa precisa de ser claramente reforçada neste draft. Mas é uma equipa que já não tem primeiras escolhas, porque nas trocas que fez de querer ganhar nos últimos anos, tirou essas mesmas primeiras escolhas no draft. E como tal, acabam por estar agora a pagar um bocadinho essa fatura. E estão assim um bocadinho aqui no meio da reconstrução. Foram buscar apenas 2 jogadores até agora, foi o Robinson e jogadores para a defesa, um defensive tackle, e também um outside linebacker, um pass rusher, que foi o Leonard Floyd. Ficam muito aquém daquilo que se esperava dele no Chicago Bears, mas que acredito que aqui no Havendo 30 estrelas ele pode sobressair-se mais, e se calhar aqui será a grande prova de fogo. Ele só assinou por 1 ano, também com a equipa dos Rams, mas eu acredito que pode ser o ano em que se calhar os Rams tenham que pagar para ficar com ele. Agora a equipa está muito assente no Jared Goff, que não fez uma grande temporada. Aquela mentalidade que a equipa tinha de jogar muito em play action e por aí fora foi desmontada por a grande parte dos adversários na temporada passada. E a equipa precisa de melhorar a sua linha defensiva, a sua linha ofensiva, peço perdão, e precisa também de melhorar muito a sua equipa naquele aspecto dos linebackers. A secundária é razoável, a linha defensiva com a entrada do Robinson e também do Floyd ganha alguma qualidade. Vamos ver o que é que esta equipa faz, até porque o Brooks, ao contrário do que se pensava, vai ficar em Los Angeles. Eu também ficava. Trocar Los Angeles por Baltimore não se faz. A não ser que tenha que ser muito dinheiro, mas não se faz porque o clima é muito melhor. Mas pronto. É uma equipa que há aqui uma grande incógnita. Eu acho que só há aqui uma hipótese desta equipa poder sonhar com os playoffs, porque eu acho que será o último classificado desta divisão. Só há aqui uma hipótese, que é a hipótese do Sean McVay, que é um ótimo treinador, uma ótima mentalidade ofensiva, tira algum coelho da cartola. Ele também mudou muito a sua equipa de treinadores. O Ed Phillips foi-se embora. Foram buscar um outro coordenador defensivo, que é o Brandon Stanley. Ele normalmente era ele o coordenador ofensivo, era ele que chamava as jogadas. Este ano tem um coordenador ofensivo, o Sean McVay, que é o Kevin O'Connell. Ou seja, há aqui algumas mudanças até na própria orgânica da equipa. E possa ser que ele consiga tirar algum coelho da cartola com jogadores do draft, com jogadores que se calhar ninguém dá muito por eles, consiga tirar o melhor e aí a equipa dos Rams consigam ser competitivos e consigam até discutir aqui no playoff. A divisão acho muito difícil, porque São Francisco é uma equipa poderosíssima, é um portentado de equipa. Muito bem. Muito bem. Vamos então aos últimos da NFC Oeste, que são os Arizona Cardinals. Os Cardinals tiveram a grande jogada deste draft. Deste draft, não, peço perdão, já estou a pensar no draft. Free Agency, que foi a troca do Andrew Hopkins com os Houston Texans. Depois também reforçaram-se, acima de tudo, com os jogadores da linha defensiva, o Jordan Phillips, o Devon Kennard. São jogadores que trazem alguma qualidade. O DeAndre Campbell também, que veio da Atalanta. Ou seja, são jogadores para dar alguma força à linha defensiva, mas mesmo assim esta equipa precisa de algumas armas. Precisa de algumas armas, por exemplo, na sua linha defensiva, na sua linha ofensiva, peço perdão. E acho que é aí que a equipa tem que apostar forte. Depois acho que precisa também se calhar de um linebacker que possa ajudar o Jordan Hicks, que já tem alguma idade e precisa também de alguma... Não é o Jordan Hicks, peço perdão. Já estou meio confundido. Não é o Jordan Hicks que ele precisa de ajudar. Precisa de ajudar o Kennard, precisa de ser ajudado. O Reddick precisa de ser ajudado. Ou seja, são jogadores que precisam de dar alguma ajuda à equipa, porque é um setor que já está envelhecido na própria defesa e precisa também de ser reforçada essa ajuda. E depois, acima de tudo, trazer uma outra solução para o jogo em corrida, mas isso pode ser lá mais para a frente no draft. Há aqui algumas questões que, no meu ponto de vista, são importantes tentarmos perceber se esta equipa da Arizona consegue. Primeiro, Kyler Murray vai para o seu segundo ano como quarterback, ele que foi o melhor rookie ofensivo do ano de 2019. Se ele consegue dar o passo em frente,
Depois também é importante percebermos, também não é menos perceber isso, até que ponto é que o treinador, o Kingsbury, que é um treinador que eu conheço já desde o college, que treinou o Texas Tech, ele conseguirá ter estofo. Ou seja, no primeiro ano, foi o ano de reconstrução, foi o ano de mudança em Arizona e que deram passos muito firmes, muito capazes, mas está na altura de começar a ganhar jogos e está na altura, porque os adeptos vão exigir isso, pois já são 2 ou 3 temporadas menos, são 3 temporadas já menos bem conseguidas lá para os lados de Arizona, e está na altura de começar a ganhar jogos, de mais jogos, no ano passado fizeram acho que 7, 9, na temporada passada, este ano tem que fazer mais do que isso, ou seja, fazer mais do que isso é discutir um lugar no playoff, e isso não está em saldos, nem é fácil de se alcançar, por isso vamos ver como é que a equipa consegue dar esse passo em frente, que eu acho que não é fácil de ser dado, não é fácil de ser dado. Mas esperemos que sim. Se permite-me também, que depois eu estive a ver o último podcast, o último vídeo que fizemos, eu cometi um erro, que não foi bem erro. Quando falávamos do Giants, no último podcast do Daniel Jones e do Andre Haskins, que é o quarterback dos Washington Redskins, eu disse que estavam os dois, que o Haskins julgava o melhor quarterback daquela turma de 2019. Mas quando eu falava disso, estava-me a esquecer do Andy Murray. Eu não me estava a esquecer. É porque o Andy Murray realmente está numa prateleira muito acima em relação ao Daniel Jones ou do Haskins, que nunca ninguém pôs em questão que ele era o primeiro a ser escolhido. Assim como este ano o Joe Burrow é claramente o primeiro a ser escolhido. No ano passado o Andy Murray era também o primeiro a ser escolhido. Não é o Andy Murray, é o Kyler Murray. O Andy Murray é tenista. O Kyler Murray também ninguém tinha dúvidas que ele ia ser o primeiro a ser escolhido. Só para fazer esta correção. Isso, e deixar estas dúvidas na equipa do Arizona, porque é preciso andar, é preciso ganhar jogos, porque a fila corre. A fila corre e os Cardinals têm que ganhar. Agora, se me perguntares se eu acho que eles podem lutar pelo playoff, podem. Até mesmo ficar em terceiro da divisão, podem lutar pelo playoff. Agora acho que quero os Seahawks, porque já são uma equipa muito mais experiente, e São Francisco, acho que também estão numa divisão muito forte, e se eles conseguirem fazer uma época em que, sei lá, consigam, sei lá, 8-8, 9-7, 10-6, mesmo que não vão para os playoffs, mas conseguirem mais vitórias do que derrotas, acho que já será uma época muito bem conseguida para esta equipa dos Cardinals. Muito bem. Passemos então à NFC Sul e começamos com os New Orleans Saints. Os Saints são campeões e são os grandes candidatos desta divisão, e acho que isto ninguém tem grandes dúvidas. Até porque as entradas que tiveram foram poucas, mas foram cirúrgicas. O Sanders vem dar mais uma opção e uma solução ao jogo em passe da equipa. Depois também o Jenkins, que vem para ajudar a defensiva da equipa, já que perderam o Von Bell, que foi para os Cincinnati. E depois também a única coisa que eles precisam de buscar no draft é e isso foi o que eu referi no artigo. Precisam de ir buscar claramente um linebacker, alguém que ajude a nível defensivo. Perderam o Klein, que é um bom outside linebacker, e eles precisam de ir buscar um linebacker ao draft. Agora não sei se há linebackers para terem que logo ser escolhidos na primeira escolha, porque esta equipa já é muito forte. Sei lá, podem também buscar um jogador para a linha defensiva, que possa ajudar a própria equipa, e aí sim a equipa ainda ficar mais forte a nível defensivo e esquecer um bocadinho o ataque, mas eu duvido, porque acredito que eles na segunda ronda talvez pensem nisso, em buscar um linebacker, e se calhar vão atrás de um jogador para o ataque, e aí sobra talvez ir buscar mais um receiver, e aí sim ficar com um ataque explosivo pelo ar, e que também já o é pelo chão. Não sei, vamos ver. Estou muito curioso para saber se há equipa em que eu tenho alguma
alguma curiosidade de saber qual vai ser o jogador que esta equipa vai escolher, essa equipa chama-se New Orleans Saints. Porque é uma equipa quase que perfeita. E também tem um treinador muito bom. Tem o Drew Brees, que é um ótimo quarterback. Apesar de falhar muitas vezes falha num momento decisivo nos jogos dos playoffs. E isso é importante. Ele no ano passado teve lesionado e no ano passado ele tinha um quarterback suplente, que era o Teddy Bridgewater, que foi para os Panthers, e também sublinhar esta saída, que este ano tem o Tyson Hill, e o Tyson Hill, eu sei que há muita gente que diz que ele é um bom quarterback, esqueçam lá isso. Ele é bom para um jogador em surpresa, para jogadas, eu chamo-lhe um canivete suíço, que é para fazer lá umas jogadas em truque, etc. Isso sim, é um jogador interessante, porque fisicamente é forte. Não tenham ilusões com o Tyson Hill para quarterback, não. E também não era pior, e não era de menosprezar que estes New Orleans Saints, será não busquem um Jordan Love da vida neste draft, não é de menosprezar isso, ou um Jack Fromm, ou um Jacob Eason, um quarterback, estou a falar de quarterbacks, porque o Drew Brees também já tem 43 anos, e o Sean Payton é um treinador muito bom do ponto de vista ofensivo, ficar ali a trabalhar aquele jovem que ele acha que tenha capacidade durante 2, 3 anos. O ideal, talvez, para esta equipa era um Justin Herbert ficar disponível nas mãos do Sean Payton e a se transformar num diamante como jogador, porque depois vamos falar sobre isso. Justin Herbert tem tudo para ser um grande quarterback, tem agora muita coisa a trabalhar e a melhorar, mas ele não deve chegar a esta fase do draft, por isso será também interessante. Se a equipa que eu tenho mesmo montada é de querer saber quem é que eles vão escolher, é este e os New England Patriots. Estou mesmo em pulgas, porque ditará muito daquilo que será o ano da equipa. Mais dos Patriots. Dos Saints é mais para vermos também como é que o Sean Payton olha para as limitações que a equipa tem. Por isso, vamos ver. Muito bem, passamos então aos Atlanta Falcons. Muito bem, os Falcons é uma equipa muito curiosa. Os Falcons no ano passado começaram de forma horrível. Os Falcons no ano passado chegaram à semana de descanso com uma vitória e 7 derrotas. E com muita gente a pedir a cabeça do treinador. Mas a partir da semana de descanso engatilharam ali uma série de vitórias. Depois restaram ainda 7 jogos. Exatamente, restaram ainda 8 jogos. 7 jogos, peço desculpa. E desses jogos conseguiram ainda vencer mais. Venceram mais 6 jogos, ou seja, terminaram a temporada com 7 vitórias e 9 derrotas. Para quem esteve 1-7, não está mal. E isto tem muito a dizer para que, por exemplo, o treinador, o Dan Quinn, se mantenha. Porque se nota que esta equipa acredita, confia e que vai atrás do seu treinador, e que no ano passado o que aconteceu foram lesões, foram coisas... quando uma coisa não corre bem, isto depois é contagioso e é um desmoronar quase num castelo de cartas, e foi isso que se passou na primeira fase dos Falcons, que muita gente apontava como grande candidato desta NFC Sul. E eu este ano acredito que, não digo que sejam candidatos, mas que têm condições para lutar pelos playoffs, e das outras 3 equipas talvez seja aquela que tem melhores condições para bater os New Orleans Saints. Acho que são eles os Falcons. Por isso, só para sublinhar a entrada do Dante Flower, que já falámos, que veio dos Rams, também do Todd Gurley, que veio dos Rams, um jogador para a defesa que vai, com certeza, melhorar muito esta defesa. O Todd Gurley também vai melhorar muito o jogo em corrida. Agora a questão é saber que Todd Gurley é que podemos contar. Depois já há aqui outras questões, não é? Que o Jalen Hurst também veio numa troca de draft que fizeram por um tight end para colmatar a saída do Austin Hooper, que foi para Cleveland, e aí ficam a perder de forma... Mas aqui isto tem que ser um bocadinho um jogo de balanças. Perdes aqui para ganhar ali, para tentares melhorar a equipa no final de tudo. E eu acho que no deve e no haver, e no final esta equipa parece-me que está bem. E é uma equipa que também no draft
deste ano irá com certeza buscar um jogador para a linha defensiva, alguém que lhe possa dar algum peso e alguma agressividade, até porque perderam alguns jogadores dessa mesma defesa, o Crawford, o Sherborne, perderam também alguns linebackers importantes, como o Campbell, como o Beasley, e precisam de alguma força ali. Mas também é uma equipa que, se for atrás de um cornerback, também não era pior, porque o Triumphant também foi para Detroit, ou seja, é uma equipa que tem muitas coisas para ser alinhadas agora também no draft. E é uma equipa que normalmente faz também alguns drafts razoáveis, e também é importante que a sua estrela, que é o Matt Ryan, que é um quarterback que eu aprecio muito, possa dar cartas. Esta é uma equipa que está muito marcada do Super Bowl há 4 anos atrás, quando eles estavam a vencer ao intervalo e por 38-3 e depois perderam esse Super Bowl na segunda parte. Esta equipa está marcada negativamente com isso, porque é o mesmo treinador, é o mesmo quarterback, ou seja, há aqui um lado emocional muito forte nesta equipa ainda. Pois. Que é um trauma grande, convenhamos, é um trauma grande, porque chegamos ao intervalo e toda a gente dizia que o jogo estava feito e os New England Patriots fizeram um milagre. Neste caso, o Tom Brady fez um milagre. E obviamente que há aqui ainda algum... Isto deixa marcas muito profundas nas equipas. Esta equipa ainda vive muito com esta marca daquilo que se passou no Super Bowl. Sentimento, não é? Fica ali aquilo... Não, porque estamos a falar de um Super Bowl que não vai há muito tempo. Estamos a falar de um Super Bowl que foi quanto? Que foi em 2016, ou seja, foi há 3 anos. Há 3 anos? 3, 4. Na temporada, não, já foi em 2017 o jogo, mas ainda era da temporada de 2016. Ou seja, foi há 3 temporadas atrás. E porque, por exemplo, em 2017 a equipa conseguiu ainda ir ao Wild Card e perdeu no jogo do Wild Card para os Eagles. E em 2018 já não se apuraram para os playoffs. 2019 foi um ano também muito aquém das expectativas. É um ano muito decisivo até para a própria estrutura da equipa dos Falcons. Vamos ver. Foi daquelas equipas que trocou de equipamento. Posso dizer que esta mudança também os ajude também em eles. Vamos lá ver. Ora, de seguida temos os Tampa Bay Buccaneers. Os Tampa Bay Buccaneers. Os sortudos que levaram o Tom Brady. Tom Brady. E a Gisela Butchman. A Gisela Butchman não joga, mas dá jeito. Está lá. Dá jeito. Mas é uma equipa que, pronto, obviamente que é muito simples. Investiu muito para ter Tom Brady e, obviamente, perdeu alguma qualidade na sua defesa. Desde logo a saída do Allen e do Nassib, e por isso a primeira escolha que eles vão ter no draft poderá ser para ir buscar um jogador para esta posição, ou não. Perderam também o Barber, o Perryman, que não são jogadores por aí além. Perderam, obviamente, o quarterback que tinham titular, que foi a primeira escolha geral há alguns anos atrás, o James Easton, que está sem equipa ainda, mas que eu acredito que precisa de outro tipo de enquadramento e no ano passado as coisas também não lhe saíram particularmente bem. Há entradas, obviamente, que há o Tom Brady a destacar, há também o Jeff Ig, que é um tackle que irá ajudar, mas eu acredito que eles no draft irão buscar um offensive tackle para proteger o Tom Brady e terão que também ir buscar jogadores para a linha defensiva para também terem força na defesa, porque não podem só pensar em ter atração à frente. Mas é uma equipa que tem um ataque interessante e que se souberem proteger o Tom Brady, olé. Agora eu pus e é um comentário que eu também queria aqui fazer. Eu pus no artigo que o Bruce Arians, que é o treinador dos Tampa Bay Buccaneers, é um treinador que eu simpatizo muito e é um treinador que tem uma mente ofensiva. Tu sabes que os treinadores todos da NFL ou foram antes coordenadores de defesa ou foram coordenadores de ataque. Exceção feita ao treinador dos Baltimore Ravens, que é o John Harbaugh, que foi treinador de equipas especiais
nos Eagles, ou agora também o Joe Jude, que é treinador dos New York Giants, mas o Joe Jude, era o coordenador das equipas especiais, mas também era treinador dos wide receivers, pelo menos neste último ano foi em New England, ou seja, pensa aqui uma mentalidade mais ofensiva. Já este Bruce Arians foi sempre coordenador ofensivo, chegou ainda a ser também treinador no college, em Temple, mas foi também treinador na equipa dos Indiana Colts, um tempo em que substituiu um treinador que teve um problema de saúde, mas o seu trabalho assim mais forte foi nos Cardinals, e nos bons trabalhos que ele fez nos Colts e nos Cardinals, ele tinha quarterbacks que tinham braços muito bons, ou seja, eram jogadores que, quando a gente diz que tem braços, ou seja, são jogadores bons no jogo em passe. Um deles é o Peyton Manning, que é dos melhores quarterbacks da história, e o outro era o Carson Palmer, que também era um bom jogador no passe. Estes dois quarterbacks são muito diferentes, ou melhor dizendo, neste momento são muito diferentes daquilo que o Tom Brady pode oferecer. O Tom Brady já não tem aquela força de braço, quem tem 42 anos, já não tem aquelas condições morfológicas nem físicas para fazer passos de 50, 40 jardas, como muitas vezes as jogadas do Bruce Arians são. E por isso também tem que haver aqui um reajustamento, que é o que eu quero dizer isto. Tem que haver aqui um reajustamento para o jogo da equipa. Porque o James Easton, no ano passado, eu acho que foi mais vítima do que culpado daquilo que se passou com ele. Ele teve, acho que a equipa teve 30, eu já tenho aqui os números ao certo, mas também posso aqui ver no instante. Imaginemos que a equipa teve 30 passes para touchdown, mas também teve 27 interseções dos passes, ou seja, quase ela por ela. Ou seja, são números terríveis para qualquer quarterback e para qualquer ataque, não é? Porque perdestes também 27 posses de bola, que na maioria das vezes eles podem dar touchdown para a equipa adversária e para a defesa adversária, que é do pior que pode haver para a moral de qualquer equipa. E no ano passado o James Easton teve assim números nesta ordem. Melhor dizendo, ele teve 30 passes para touchdowns e teve 30 interseções, ou seja, isto é terrível, isto é horrível. Horrível. E obviamente que isto também tem muito a ver com o sistema de jogo do Bruce Arians, que exige um quarterback que seja seguro, sólido e que acima de tudo também tenha bons jogadores para receber. Aí acredito que eles têm, a equipa dos Buccaneers tem quer o Evans, quer também o próprio como é que ele se chama, que foi o que era wide receiver da Universidade da Geórgia. Eu não queria dizer que é asneira, eu acho que é Godwin, mas deixa-me confirmar para não dizer asneira. Onde é que está o nome dele? O Godwin, exatamente. Não me enganei, pois não? Até sabia de fora. O Godwin. Mas eu não queria dizer asneira porque eu sabia que ele tinha jogado na Universidade da Geórgia e por isso eu não queria dizer asneira. E como tal, são bons alvos para o passe. Depois também tem o Howard, que é um tight end também que é muito interessante. Ou seja, há aqui uma panóplia para este jogo funcionar. Agora, não sei se o Tom Brady tem essa capacidade. Isso não tem que haver aqui este reajuste para que o jogo não seja atropelado e que haja aqui alguma lógica no jogo que a equipa dos Tampa Bay Buccaneers tem que fazer. Muito bem. Ora, passamos então. Peço desculpa, Joel, e só dizer que esta equipa, na minha opinião, pode ser capaz do melhor, e o melhor é conseguir lutar pela conferência com os Saints, como é capaz de ir aos playoffs ou é capaz até de ficar fora. Ou seja, isto vai depender de muitos fatores, aqui haver um reajustamento muito forte. E depois também há uma questão que eu falo no artigo e também não é importante aqui ser sublinhado, que é a questão da mentalidade. Esta equipa já não vai a uns playoffs há 13 anos, ou seja, desde 2007. Isto é muito tempo. A nível mental, é muito tempo. Claro. Depois não tens experiência, porque mesmo que vais aos playoffs, depois não tens experiência, não tens... E isto é uma cultura que é importante haver numa equipa, de regularidade. Claro. E é isto que dá depois estaleca para que se aguentem os grandes jogos quando chegar à fase decisiva da temporada. Muito bem.
Ora, passamos então aos Carolina Panthers e são os últimos Muito da bem. NFC Sul. E muito bem, os Panthers. Quanto aos Panthers, o que é que eu posso dizer dos Panthers? É uma equipa que está claramente em mudanças. Há aqui alguns fatores a ser levados em linha de conta. Primeiro, o head coach da equipa, que vem do college, que vem da Universidade de Baylor, que fez um ótimo trabalho, atenção. Ele chegou ao ponto de se pensar que outras equipas o queriam. Estamos a falar, por exemplo, dos New York Giants. Chegou a ser apontado a essa equipa, que é o Matt Rhule, que eu acredito que pode fazer um bom trabalho. Foi buscar um coordenador ofensivo que foi campeão também no futebol universitário, que é o Joey Brady, que era coordenador ofensivo da LSU, e como coordenador defensivo trouxe o mesmo que tinha também em Baylor. Digo isto porque assim, eu acho que ele tem qualidade, mas acho que precisava de alguma experiência, porque é diferente jogar no college, jogar no campeonato universitário, que jogar na NFL. É totalmente diferente. Se bem que, por exemplo, quer o Joey Brady, quer também o Phil Snow, já tem experiência da NFL. O Joey Brady, por ter trabalhado nos Saints, acho que chegou lá a ser assistente ofensivo e por aí fora. Quanto ao Phil Snow, que é o coordenador defensivo, pronto, ele trabalhou nos Detroit Lions e chegou ainda a ser treinador de posição. Também já há alguma experiência, foi treinador de linebackers. Ou seja, não são assim totalmente inexperientes como nem o próprio Matt Rhule também já trabalhou na NFL. Mas quando eu digo isto, falo de experiência do lugar, de pressão, de assumir, de dizeres tu quando porque às vezes também é preciso dar um murro na mesa e por aí fora, e nós sabemos que não é fácil lidar com gente, muito menos com um plantel de 53 jogadores que vão para cada jogo, mas os plantéis são sempre alargados, com lesionados, com jogadores que estão na lista de treino, ou seja, estamos a falar de 170 ou 80 jogadores que tens que gerir todas as semanas. Isto não é fácil. E aqueles que jogam mais, aqueles que jogam menos, e por aí fora. E é importante, isto não é treinar jogadores universitários em que mandas-lhe um berro e eles vão à vidinha deles. Ali não. E aqueles são jogadores muito bem pagos, e alguns até melhor pagos que o próprio treinador, e por isso nem sempre podes ter a basófia que se tem no futebol universitário. E há muitos treinadores que foram muito bons no futebol universitário, que quando foram para a NFL as coisas não correram bem. O caso mais enigmático é o Nick Saban, que é um dos maiores vencedores do futebol universitário. Mas, olhando e centrando-nos aqui nos Carolina Panthers, eu acho que o Matt Rhule pode funcionar. Estava aqui a dizer isto tudo, mas acho que pode funcionar. E eu acredito que sim, porque, como eu vou explicar, o trabalho todos que ele fez de Temple, ele foi treinador de uma universidade de Temple, que é ali perto de Filadélfia. Aquilo que ele fez na Universidade de Temple, que foi uma universidade que era fraca, sem grande expressão, ele conseguiu elevá-la a um nível muito bom e chegou a Baylor, uma universidade que vinha de mais temporadas, quase que não tinha orgulho próprio, e ele em 2-3 anos conseguiu elevar a equipa da Universidade de Baylor a um nível muito alto, ao ponto deste ano ter sido das melhores equipas no futebol universitário. Por isso, o trabalho dele é sempre muito de subir e de ascensão, e por isso acho que merece esta oportunidade, e acho que é sem dúvida dos treinadores mais impactantes que o futebol universitário tinha, e por isso acho que pode resultar e pode correr bem. Olhando então agora para as entradas, destacar obviamente o Bridgewater, que será o novo quarterback da equipa, o Robbie Anderson, que é um receiver que já se tinha cruzado com o Matt Rhule em Temple, quando ele foi lá ainda jogador universitário, e que é um bom receiver, não é daquela primeira linha, mas é um receiver fiável, de boa capacidade, algumas dúvidas sobre a sua condição física, e depois o resto das entradas são sem grande expressão, tudo para compor o plantão. Das saídas, apenas destacar a saída do Bradbury, mas também a saída de dois jogadores com muita história na equipa dos Panthers. O Cam Newton, que é um jogador que é histórico, que
fez um ótimo trabalho quando esteve aqui nos Panthers, e como tal eles cortaram-no porque há muitas dúvidas sobre a sua forma física, porque era um jogador caro, porque há aqui esta tal mudança de paradigma e como tal quer-se fazer essa mudança sem o Cam Newton, ou seja, um jogador que está sem equipa. E depois outra saída do Luke Kuechly, que era um linebacker da equipa, dos melhores linebackers que eu vi jogar até hoje no futebol americano. Para mim, melhor do que ele, daqueles que eu via jogar, só o Ray Lewis, porque este era um linebacker fantástico. E como tal, acho que o próprio NFL vai perder muito da saída dele. E há aqui a saída de dois monstros. Apesar de tudo, Cam Newton fez épocas muito boas aqui em Carolina, e o Kuechly era um linebacker de top. E como tal, há estas duas saídas. Mas tudo isto para dizer que rei morto, rei posto. E como tal esta equipa dos Panthers irão com certeza buscar um jogador que seja marcante para a defesa, e eles que têm a 7ª escolha geral, fala-se muito num Derek Brown, mas amanhã vamos falar sobre isso, que é um jogador que pode ter algum impacto nesta defesa e ser um bocadinho o líder que era Kuechly nesta defesa. E depois também é uma equipa que tem neste momento o seu running back, o Christian McCaffrey, que renovou o contrato, só vai receber a módica quantia de 16 milhões de dólares por temporada. Não é nada. Não é nada. Que é isso? Em renovaste por 4 anos, 4 ou 5, não sei. Agora já não sei se é 16 ou 14, mas também não importa, é uma barbaridade. E há muita gente que diz que não sabia de pagar esse dinheiro a um running back. Porquê? Porque o running back é aquele jogador normalmente baixinho, para quem já viu futebol americano, que faz, mete-se, agarra na bola e corre. Pois. Até que alguém, um brutamontes qualquer, o bota ao chão. E estes jogadores são jogadores que, o facto de estarem sempre em contacto físico, são muito propensos a ter lesões. E todos os anos, quase todas as equipas têm um running back que se lesiona. E tu investiges esse dinheiro todo num running back, há muita gente que diz que os running backs têm que ser descartáveis, ou seja, contratas running backs por 2 anos e que não precisas ter que pagar tanto porque o risco é grande. Claro. Isto é o tal pensamento capitalista que existe na NFL e que também existe. Mas eu nisto sou um bocadinho mais romântico, e o Christian McCaffrey, eu num running back normal acreditava que sim, mas este Christian McCaffrey é muito mais que um running back. Por exemplo, é um jogador que saindo do scrimmage é capaz de receber jogadas em passe. É um running back que bloqueia muito bem. É um running back que pode funcionar até como tight end, ou seja, dá uma versatilidade tão grande que mesmo quando ele não for aquele jogador que tenha aquele impacto no jogo em corrida, porque pode surgir uma lesão que lhe tira alguma faculdade física, pode, sei lá, com a idade, daqui a 4, 5 anos, começar a não ter a mesma frescura física, apesar de ele só ter 23 anos, ou seja, ainda é muito jovem. Tudo isso, o McCaffrey é um jogador que dá uma panóplia de opções que se calhar outro running back normal não dá. Por isso, eu sou favorável e acho que é importante também haver aqui um símbolo que marque esta transição, e acho que a equipa dos Panthers fizeram bem, e acho que o Christian McCaffrey e o Bright Waters serão um bocadinho o rosto deste novo ataque. E depois acho que o Derek Brown será o rosto da defesa. Mas é uma equipa que tem muitas limitações em vários setores, e por isso ninguém espera que este ano os Panthers lutem pelo playoff, lutem por ganhar muitos jogos. Mas acho que é uma equipa que vai, acima de tudo, procurar reconstruir-se, procurar encontrar as suas referências e, a partir daí, começar a construir alguma coisa no draft, nas free agencies futuras, até porque estão a ficar com muito dinheiro no salary cap, e isso irá ajudar, com certeza, a equipa a dar o passo seguinte, que é ir elevando. Porque muitas vezes, muitas equipas na NFL cometem um erro, que é não fazer o que os Panthers estão a fazer, que é ano zero, ano de reconstrução, e nós sabemos que essa equipa vai tentar ser competitiva todas as semanas, mas que vai perder a maioria dos jogos, mas que está a construir algo. E, por exemplo, São Francisco 49ers que falamos, foi isso que eles fizeram com o Kyle Shanahan no seu primeiro ano. Foi um trabalho de reconstrução e definirem uma estratégia, definirem um caminho. Depois de fazer isso, ir dando paulatinamente as armas necessárias ao treinador, ao estilo de jogo do seu treinador,
para que isso aconteça. Eu acho que os Panthers estão nesse caminho, agora preciso que para isto haja paciência, é preciso que para isto haja resultados, ou seja, também não pode levar em 17 jogos da época regular, não pode perder 17 ou 16. Claro, não faz sentido. Não há treinador, não há moral nenhuma que exista, mas se ganhar 5, 6, 7 jogos e perder 9, a coisa pode correr e a equipa pode mostrar. Mas acho que mais não ganhar pelo menos 3, 4 jogos pode ser arriscado e perigoso para a moral, para a equipa, para toda a gente. E também há aqui outro fator. Há um documentário que eu falei no último coisa que falamos dos vídeos, que é o One Nothing, que um desses episódios é no ano de 2000, este ano de 2019 foi os Eagles, foi em 2018. Em 2018 fizeram com os Carolina Panthers e o dono dos Panthers é um homem com muita pouca paciência. É um homem que tem muito dinheiro, como todos os homens, qualquer equipa da NFL tem que ter muito dinheiro. Pareceu-me ser uma pessoa com muita pouca paciência. E só para teres uma ideia, por exemplo, eu acho que os Panthers estavam muito bem servidos de treinador e que ele podia ser o próprio Don Rivera a fazer esta reconstrução. Mas pelo menos há algumas decisões que também a própria equipa toma dos Panthers que não são assim tão descabidas. Eu acho que o Don Rivera não havia ter saído, mas isso é uma opinião pessoal, porque realmente simpatizo com ele e porque acho que é um bom treinador. Mas as outras decisões na escolha de treinador, esta questão do McCaffrey, definir assim uma estratégia de crescimento progressivo, até mesmo ir buscar o Bridgewater, é uma aposta que se faz em querer construir algo à volta do Bridgewater. Parece-me ser um quarterback sólido, ou seja, as coisas parecem-me estar a alinhar-se. Vamos ver também que caminho faz esta equipa dos Panthers. Muito bem. Chegamos então ao fim da análise. Quantos minutos levamos? As equipas. Levamos 57. Isto é muito tempo. Pois é, hoje estendemos um bocadinho. Demasiado. Não há crise. Muito bem. Quem está connosco, ouve-nos até ao fim. Ora, assim esperamos. Pronto, Márcio, eu acho que podemos dar por concluído o nosso podcast. Alguma coisa queres acrescentar? Alguma equipa que tenha mudado de equipa nessa última hora? Sim. Os Chargers e saíram hoje. Eu já vi uma foto. Mas os Chargers têm equipamentos muito bonitos. E eu acho que não ficaram a perder. Não, com as mudanças. Mas atenção, as mudanças não foram grandes. Los Angeles Chargers. Podes pôr novos equipamentos. Outra equipa que mudou, e acho que mudou para melhor. Eu já disse aqui que não sou grande fã dos New England Patriots, mas os novos equipamentos dos Patriots estão lindos mesmo. Estão lindos. Não me perguntem já quais foram as cores que eles mudaram, mas estão impecáveis. Eu acho que a mudança... Dos Patriots, não é? Sim, dos New England Patriots, os novos equipamentos. Eu, pelo menos, gostei muito. Os novos equipamentos gostei imenso. Estão de parabéns lá os criativos dos Patriots. Gostei muito. Dos Chargers. O Chargers já tem equipamentos bonitos por natureza. Acho que combinam muito bem o azul bebê, com o amarelo, com o branco, com o cinzento. O dos Patriots está nice. Por acaso está. Está muito fixe, está. Por isso, ficamos assim com a moda. Amanhã, não se esqueçam, o nosso draft. Preparem-se, porque amanhã vamos falar aqui muito tempo, João. Eu estou a ter muito trabalho. para decidir. Vamos gravar. Para decidir as minhas 32 escolhas. Estou com muito trabalho. Tenho visto muitos vídeos. Muitos vídeos. Como de costume, não é? Como de costume, sim. Como de costume. Consegui. Tive que fazer uma opção que foi definir em 43 jogadores que eu vi, vídeos deles, dos 43, e cheguei a um ponto em que tive que parar de ver, não é? Porque tinha que decidir. Claro. Eu acredito que as nossas escolhas não vão ser com certeza as escolhas que vão fazer os General Managers na quinta-feira à noite, mas vão ser escolhas com algum sentido, com alguma racionalidade. E acho também importante nós, ao dizer que os jogadores que escolhemos
justificar o porquê. Porque dizer, olha, escolhi este porque gosto. Não. Tem que haver uma... Claro, Aqui, tem que haver aqui uma tem que ser a qualidade do jogador, tem que ser a necessidade, tem que ser a qualidade do jogador e a necessidade da equipa. E tudo isto num equilíbrio. Eu acho que a nossa escolha está top. Por isso, não percam o próximo. Amanhã cá estamos. Joel, um abraço. Tá. Um grande abraço, Márcio. Até a próxima. Tchau, tchau.